aspectos como a intensidade do exercício, e aqui o que vai condicionar, no fundo, é a quantidade de nutrientes que está disponível em cada instante nas células musculares, a duração do exercício, e aqui vocês percebem, quanto mais tempo eu tiver a fazer exercício, mais nutrientes eu gasto, não é? Da mesma maneira que, quanto mais intenso for o meu exercício, mais nutrientes eu gasto por unidade de tempo, não é? Então, isso implica que, quanto mais tempo eu tiver a fazer exercício, mais eu vou buscar as diferentes reservas que eu tenho no organismo, quer seja os nutrientes circulantes, quer seja os diferentes tecidos que eu tenho no corpo. Depois, temos um aspecto muito importante que é o treino do indivíduo. À medida que os indivíduos vão treinando, eles vão otimizando o sistema, vão produzindo enzimas que controlam, no fundo, todos os metabolismos, vão otimizando todo o corpo de forma a que o processo de obtenção de energia se torne mais eficiente. Isso implica que aquilo que um indivíduo altamente treinado gasta para produzir uma quantidade de trabalho é menor do que aquilo que um indivíduo menos treinado tem que gastar para produzir exatamente a mesma quantidade de trabalho. A eficiência do processo é superior quanto mais treinado tiver o indivíduo. E isso é muito importante. Em termos da disponibilidade instantânea, o que vai acontecer é que, à medida que, no fundo, vão diminuindo os nutrientes circulantes em relação àquilo que é necessário, ou seja, se eu aumentar a intensidade, a quantidade de nutrientes circulantes vai ser menor para aquilo que o músculo precisa, em relação àquilo que o músculo precisa. E nessa situação implica que eu vou ter que utilizar as reservas. Se eu tiver muito tempo a fazer exercício, os nutrientes circulantes começam a diminuir. E então vai haver uma menor relação entre aquilo que está a circular e aquilo que o músculo necessita. E então eu vou ter que utilizar as reservas. Não é? Ou seja, à medida que os nutrientes circulantes são menos capazes de satisfazer as necessidades, eu vou ter que utilizar mais as reservas. No caso do oxigênio, a situação é muito parecida. Ou seja, quando nós fazemos um exercício em que a quantidade de oxigênio que chega aos músculos não é suficiente para as necessidades metabólicas do músculo, o que vai acontecer é que nós vamos transformar as nossas vias metabólicas, vamos modificar as vias metabólicas que estão a ser utilizadas e passamos da utilização dos lípidos, que não podem ser consumidos na ausência de oxigênio, para a utilização dos glícidos. E esses glícidos vão passar a ser consumidos por via anaeróbia, que é muito menos rentável do que a via aeróbia. O que quer dizer que os glícidos também se vão gastar muito mais depressa. É evidente que a intensidade do exercício aqui vai limitar se o exercício é mais anaeróbio ou mais aeróbio, porque quanto mais intenso ele for, maiores as necessidades instantâneas do músculo. Isso quer dizer que há maior desequilíbrio entre aquilo que chega e aquilo que é preciso, quer no que diz respeito aos nutrientes, quer no que diz respeito ao oxigênio. Em relação à duração, aqui nós começamos normalmente por utilizar os nutrientes circulantes. Depois, os nossos músculos, quando os nutrientes circulantes começam a mostrar, no fundo, sinais de que estão a diminuir, não é antes de se gastarem. Atenção, os nutrientes circulantes nunca ficam gastos. Começa-se a utilizar um pouco mais as reservas intramusculares, aquilo que temos dentro das células musculares, e depois, se realmente o exercício for muito prolongado, não é? Começam a haver, no fundo, sinais dentro do nosso corpo, hormonas que são libertadas pelo músculo, pelo cérebro, por aí fora, que fazem com que haja, no fundo, a mobilização das reservas mais distantes do tecido adiposo, de forma a continuar a alimentar os músculos que estão em trabalho. Vocês sabem, isto é uma coisa que é evidente, por exemplo, quando as pessoas querem perder peso, não é? Para gastar a gordura que está no tecido adiposo, quando se quer perder peso, o que se quer gastar é a gordura que está no tecido adiposo, não é o resto do organismo. Quando se quer perder peso, o que se tem que fazer é fazer exercícios prolongados, de forma a que haja tempo para mobilizar as reservas extramusculares. Portanto, se nós fizermos exercícios curtos, o que vai acontecer é que vamos gastar aquilo que está à mão e não aquilo que está armazenado bem guardadinho na despensa, se é o tecido adiposo. Não? Pronto, é evidente que aqui a duração
é limitada pela intensidade. Ou seja, nós não conseguimos fazer exercícios muito intensos durante muito tempo. Vamos ficar cansados, não conseguimos realizá-los. Não é? Chega a uma certa altura e temos que parar. Para conseguirmos fazer exercícios mais prolongados, temos que reduzir na intensidade do exercício que estamos a fazer. Em relação à água, aqui temos que ter atenção que durante a atividade física há maior sudação, ou seja, grande quantidade. O atleta sua mais, já vimos há bocado, a necessidade de eliminar as substâncias tóxicas e a necessidade de eliminar o calor, mas também temos que ter atenção que o atleta respira mais depressa. E quando respira mais depressa, ele também vai eliminar maior quantidade de vapor de água. Também, em relação à urina, é importante para eliminar as substâncias tóxicas e pode haver maior produção de urina, apesar de muitas vezes o que acontece é que a urina é mais concentrada, há maior retenção de água. Em relação às condições ambientais, elas são extremamente importantes aqui. A temperatura elevada aumenta a sudação, faz com que seja mais difícil perder calor e a umidade também. Quando o ambiente está muito úmido, é difícil a água evaporar-se do nosso corpo e isso faz com que seja difícil perder calor. Então, estas condições ambientais de elevada temperatura e de elevada umidade fazem com que o indivíduo perca a água mais depressa e possa, de alguma forma, comprometer o seu desempenho. Mais uma vez, aqui o treino do indivíduo é muito importante porque a otimização do processo, no fundo, está dependente desse treino. O que é que temos em relação à água, então? Basta nós olharmos para aquela figura para vermos que 70% do nosso corpo, em média, é água. Ou seja, é uma grande quantidade. Nós podemos pensar assim, se temos tanta água, então se perdermos um bocadinho também não faz mal. Mas isto não é verdade de maneira nenhuma. Se nós perdermos entre 1 a 2% do peso corporal em água, nós perdemos a capacidade de realizar atividade física. Nós acabamos por perder o controle motor, não conseguimos realizar a atividade física de forma correta. Se perdermos 10% do nosso peso em água, nós vamos ter distúrbios graves. Nós vamos ficar bastante doentes já. E se for 20%, morremos. Já vimos que a água é muito importante para eliminarmos o calor. Aqui, o metabolismo, só para vocês verem, implica produção de calor em maior quantidade do que produção de trabalho. Ou seja, por cada litro de oxigênio que é consumido, produzem 5 quilocalorias, das quais 4 são libertadas na forma de calor e apenas uma é utilizada para produzir trabalho. Isto quer dizer que o processo é um bocadinho pouco eficiente. É preciso muita água para eliminar aquele calor todo. Depois, também é preciso água para eliminar as substâncias tóxicas. E aqui, as substâncias que nós produzimos eventualmente em maior quantidade são precisas que resultam da degradação de proteínas que vão sendo, no fundo, transformadas. Em relação à composição corporal, temos que ter atenção que um atleta, quando come, tem que comer de forma a alcançar aquele objetivo que eu disse inicialmente. Ou seja, é conveniente tentar aumentar a massa magra e diminuir a massa gorda. Isso implica... eu agradeço imenso. Isso implica que tem que fazer uma gestão bem adequada dos nutrientes. Se comer energia a mais, vai necessariamente acumular essa energia na forma de gordura e vai aumentar a massa gorda, ou seja, vai aumentar o tecido adiposo. Isso implica que é preciso realizar mais trabalho para deslocar o corpo.